O mundo tem mais de 750 milhões de analfabetos. 2/3 deles são mulheres. Só daqui a 26 anos, a América Latina e o Caribe devem universalizar o ensino primário. Um relatório da Unesco mostra que o Brasil tem avanços na área, mas ainda está muito longe dos melhores países quando o assunto é educação. O desafio é garantir acesso de jovens e bebês nas escolas e creches e melhorar a qualidade do ensino, tornando-o ferramenta efetiva de emprego. Hoje, apenas 15% dos adultos brasileiros conseguem realizar operações simples de aritmética. Apenas em 2042, a América Latina e o Caribe terão todas as crianças na escola do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Se o ritmo de investimento em educação se mantiver como hoje, em 2095, isso será atingido em relação ao ensino médio. São 65 anos de atraso em relação à meta definida pelas Nações Unidas. O Brasil está no meio do caminho, avalia a entidade. Praticamente universalizou a educação primária, mas tem grandes desafios pela frente, como a qualidade do ensino e a praticidade do que é ensinado nas escolas, alinhando aprendizado com as demandas de emprego e renda. Monitoramento Global da Educação 2016, divulgado pela Unesco, mostra que no Brasil, Argentina, Uruguai e México, mais de 60% dos estudantes com 15 anos de idade têm apenas conhecimentos básicos sobre temas ambientais. Entre os adultos brasileiros, só 15% são capazes de realizar fórmulas básicas de aritmética numa planilha de cálculo. Na Europa, essa média é de 44%. Além disso, o ensino médio aqui abarca só 62% dos adolescentes que deveriam estar matriculados. O acesso à creche é ainda menor, 30% das crianças de 0 a 4 anos, segundo dados de 2014. Diante de uma população mundial que pode chegar a 8 bilhões e meio de pessoas até 2030, o relatório mostra que a maioria dos sistemas educacionais não tem acompanhado a exigência do mercado. Até 2020, o mundo poderá ter um déficit de 40 milhões de trabalhadores com ensino superior e um excesso de 95 milhões de pessoas com níveis educacionais mais básicos e dificuldades para se conseguir um emprego. Em todo o planeta, são 750 milhões de pessoas que não sabem ler nem escrever. 2/3 são mulheres. No Brasil, ainda existem 13 milhões de analfabetos. Para a coordenadora de educação da Unesco no Brasil, Rebeca Otero, a melhoria passa necessariamente por investimentos. Ela espera que a emenda à Constituição que tramita no Congresso e proíbe gastos além da inflação não signifique menos dinheiro para o setor. Talvez possa significar uma dificuldade, mas eu acho que qual é a prioridade do país? Claro que essas questões de toda a economia do país, óbvio que ela influencia, a arrecadação pública, tudo isso deve ser levado em consideração. Agora, eu como especialista na área de educação, eu tenho o dever de falar que a educação deve ser priorizada, porque a gente tem grandes desafios e que a educação, ela além de ser base para o desenvolvimento, ela é base para a conquista de direitos, né? Ela é base para a cidadania. A pobreza é a maior barreira à educação. Entre jovens de 20 a 24 anos, em países de renda baixa e média, os mais pobres têm em média 5 anos menos de escolaridade que os mais ricos. Outro dado que chama atenção também como obstáculo à manutenção de culturas locais é que 40% das pessoas têm acesso à educação numa língua que não compreendem com clareza. Isso inclui dos índios alfabetizados em português no Brasil aos refugiados mundo afora. Dados de 100 nações ao longo de 50 anos indicam que países que possuem as maiores lacunas educacionais têm mais chances de se envolver em conflito. De Brasília, Rodrigo Serpa e Raquel Miura.